Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca muitos corações. Será que a terapia de casal realmente ajuda? Você já teve aquela sensação de que, apesar do amor e do companheirismo ainda estarem presentes, a intimidade entre vocês já não é mais como antes? Que a relação continua cheia de respeito, afeto e parceria, mas o desejo parece que foi se apagando com o tempo? Se esse pensamento já passou pela sua mente, quero que saiba, você não está sozinho nessa jornada. Após os 50 anos, é muito comum que casais comecem a perceber mudanças significativas na vida sexual. E muitas vezes, isso vem acompanhado de dúvidas e inseguranças sobre como reacender essa conexão tão importante. A boa notícia é que existe um caminho possível, respeitoso e eficaz para reencontrar essa conexão: a terapia de casal. Muita gente acha que terapia de casal é coisa de quem está prestes a se separar, ou que é só para quem vive brigando. Mas a verdade é que ela pode ser uma aliada poderosa justamente quando o silêncio começa a ocupar espaço demais, quando o toque fica raro, quando o desejo não se comunica mais, quando dois parceiros passam a viver mais como colegas do que como amantes. E tudo isso pode acontecer de forma tão sutil que, quando a gente percebe, já está instalado há anos. Antes da gente continuar, quero te fazer um convite. Se você se identifica com esse tema, se já passou por momentos assim ou conhece alguém que esteja vivendo algo parecido, deixe aqui seu comentário. Sua experiência pode ajudar outros também. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Isso é muito importante para a gente continuar desbravando, juntos, os mitos e verdades sobre a sexualidade na terceira idade. Agora vamos seguir nessa conversa com calma, porque a intimidade depois dos 50 não acaba. Ela muda. E muitas vezes essa mudança assusta, porque o que antes acontecia de forma espontânea, com leveza, agora exige mais cuidado, mais escuta, mais intenção. Mas isso não é ruim. Pelo contrário, isso pode ser o início de uma nova fase, mais consciente, mais profunda, mais verdadeira. Só que para chegar até aí, é preciso vencer algumas barreiras, e uma delas é o silêncio. Muitos casais maduros não falam sobre sexo, não falam sobre o que sentem, o que desejam, o que mudou, não falam sobre medo, sobre insegurança, sobre frustração. E quando a gente não fala, a distância cresce, a mágoa se instala e o desejo se esconde. É aí que a terapia de casal entra como um espaço seguro para colocar essas questões na mesa, com mediação profissional, sem julgamento, com respeito. Um espaço onde os dois podem ser ouvidos, podem se expressar, podem aprender a se escutar de verdade. Porque muitas vezes não é que o amor acabou, é que ele precisa ser resgatado, nutrido, redescoberto. E quando a gente fala de vida sexual madura, a escuta é essencial. Porque nem sempre a dificuldade está no desejo em si. Às vezes está na forma como a rotina engoliu o casal. Como os filhos, os compromissos, as doenças ou a aposentadoria mexeram com a autoestima. Como o corpo mudou e a vergonha apareceu. E tudo isso tem impacto direto na intimidade. A terapia ajuda a tirar o peso da culpa. Ela mostra que não existe certo ou errado, existe o que funciona para cada casal. Ela ajuda a desmistificar ideias que a gente carregou por décadas, como a de que o homem sempre tem que estar disposto, ou que a mulher depois da menopausa não sente mais vontade. Quantas crenças limitam o prazer sem que a gente perceba? E mais, a terapia também oferece ferramentas práticas, técnicas de comunicação afetiva, exercícios de reconexão, propostas para o casal redescobrir o toque, o olhar, a intimidade emocional. Porque muitas vezes, a vida sexual não melhora apenas com um remédio ou uma dica pontual. Ela melhora quando existe uma base emocional mais fortalecida, quando o casal volta a se enxergar, a se priorizar, a se tocar com intenção, com presença. E não pense que é tarde para isso. Nunca é tarde para se reconectar. Nunca é tarde para conversar com mais carinho. Nunca é tarde para desejar e ser desejado. O prazer não tem idade, mas ele precisa de espaço, precisa de tempo, precisa de escuta. É claro que nem todo casal vai precisar de terapia, mas saber que essa possibilidade existe e que ela pode ser transformadora já é um passo importante, porque muitos carregam anos de
Frustração em silêncio, achando que não tem mais jeito. E tem. Acredite, tem. Por isso, se você sente que a conexão com seu parceiro ou parceira já não é mais como antes, que existe afeto, mas falta desejo, que vocês evitam falar sobre o que incomoda, talvez seja a hora de buscar esse apoio. Não como última tentativa, mas como um presente. Um presente de cuidado com o relacionamento, com o outro, com você mesmo. E se você está sozinho nesse momento, esse tema também é para você. Porque se um dia surgir um novo relacionamento, você já vai estar mais consciente da importância da comunicação, do afeto e da escuta. Vai poder construir algo mais verdadeiro desde o início. Vamos seguir juntos nessa jornada. Ainda temos muito o que explorar sobre como a terapia de casal pode ajudar na vida sexual madura, nas práticas, nas transformações possíveis e nas histórias reais de superação. Porque sim, é possível transformar, é possível reconectar, é possível amar com mais presença, mais verdade e mais prazer mesmo depois dos 50, dos 60 aos 70. Muita gente pensa que terapia de casal é coisa de quem está à beira do divórcio. Mas a verdade é que muitos casais maduros recorrem a esse espaço justamente para fortalecer o vínculo e resgatar o desejo que parece ter se perdido no caminho. E olha, isso não tem nada de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de maturidade emocional e coragem para olhar juntos para o que está precisando de cuidado. Numa sessão de terapia, não existe apontamento de dedo ou culpados. É um lugar onde os dois podem falar abertamente e com segurança sobre suas angústias, frustrações, fantasias, medos e até silêncios. Muitas vezes, o que falta é só uma escuta sem julgamento. E quantas vezes a gente não guarda tudo dentro, com medo de ferir ou de ser mal compreendido? A terapia pode ajudar o casal a entender que as mudanças no corpo, no ritmo, na energia, não significam o fim da vida sexual, mas apenas uma nova fase. Uma fase que pode ser mais profunda, mais sensível, mais conectada. Porque quando a gente se sente seguro emocionalmente, o corpo responde melhor. A libido se reaquece quando existe afeto, respeito e espaço para o prazer sem cobranças. Outro ponto importante é que muitas vezes um dos parceiros sente que algo está errado, mas não sabe como abordar o assunto. Na terapia, esse terreno é facilitado. O terapeuta ajuda a mediar conversas difíceis, a encontrar as palavras certas, a abrir caminhos. Às vezes, uma simples frase dita com empatia já muda tudo. Já devolve esperança, acolhe a dor do outro e reaproxima. E se você é do tipo que pensa, mas depois dos 60 não tem mais isso, já passou meu tempo, saiba que essa ideia é um mito que precisa ser desfeito. A intimidade não tem idade. O toque, o olhar, a cumplicidade, tudo isso continua sendo possível, e até mais valioso porque agora existe história, existe vivência, existe entrega mais consciente. Um casal que busca a terapia não está dizendo que fracassou. Está dizendo, eu quero continuar ao seu lado, mas de forma mais leve, mais verdadeira, com mais prazer e menos cobrança. E isso é lindo, porque o amor maduro não precisa ser perfeito, mas precisa ser cultivado. E isso inclui também o cuidado com a vida sexual. Agora me conta aqui nos comentários, você já pensou em fazer terapia de casal? Acha que isso poderia ajudar a melhorar a conexão com seu parceiro ou parceira? Ou ainda, sentem receio de se abrir sobre esse tema? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Curte, compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar deste conteúdo e ajuda a gente a espalhar informação de qualidade. É muito importante para continuarmos desbravando os mitos e verdades sobre sexualidade na maturidade. Vamos juntos nessa jornada de reconexão e acolhimento. Uma das grandes descobertas que muitos casais fazem quando começam a terapia é perceber que o problema não é apenas o sexo em si, mas o que vem antes dele. O toque foi ficando mais raro, as palavras que não são mais ditas, o carinho que agora só aparece em datas especiais. Às vezes, a intimidade se esconde em pequenas ausências e a terapia ajuda exatamente nisso, a olhar com calma para esses espaços em branco que o tempo foi criando. Você sabia que muitas vezes o desejo não some, ele apenas se esconde atrás de mágoas não resolvidas? Uma crítica dita de forma ríspida, um silêncio prolongado depois de um desentendimento, um hábito de rotina que ocupa o lugar da curiosidade. E
Tudo isso vai criando uma espécie de camada grossa que distancia os corpos e os corações. A terapia não vai resolver tudo de uma vez, mas pode ser o ponto de partida para que um reencontro sincero aconteça. Muitos casais chegam dizendo: a gente quase não se toca mais. E aí, com paciência e escuta, vão percebendo que o toque não é só físico, é o olhar, é o cuidado em servir um café, é perguntar: você dormiu bem? Com real interesse. São gestos que, quando resgatados, abrem caminho para uma sexualidade mais rica, mesmo que diferente daquela de antes. Uma sexualidade madura não precisa ser intensa o tempo todo, mas precisa ser presente, viva, sentida. Uma das estratégias mais interessantes é aprender a nomear o que se sente. Em vez de dizer: você nunca me procura mais, pode-se tentar: eu sinto falta da sua proximidade. Parece simples, mas muda tudo. Quando a crítica vira partilha, o outro escuta com menos defesa. E quando há escuta verdadeira, há espaço para se aproximar de novo. A terapia ajuda a desenvolver essa linguagem do afeto, que é essencial para que o desejo possa florescer novamente. Outra ferramenta poderosa que a terapia ensina é o tempo de qualidade. Não estamos falando de viagens caras ou jantares elaborados. Às vezes, é um passeio de mãos dadas, uma conversa sem pressa no fim da tarde, uma lembrança boa sendo recontada. São esses momentos que reabrem a conexão emocional e onde há conexão, o corpo responde. O desejo não precisa de pressa. Ele precisa de espaço para respirar, para reaparecer sem culpa. E por falar em culpa, vale lembrar que muitas pessoas na maturidade ainda carregam tabus antigos. A ideia de que o sexo não combina com a idade, ou que não é mais necessário depois dos 60. A terapia também tem o papel de desconstruir essas crenças limitantes. Sexo maduro é sim possível, necessário e saudável. Não é sobre performance, é sobre presença, sobre estar inteiro com o outro, mesmo que o corpo tenha mudado. Alguns casais também descobrem, com a ajuda do terapeuta, novas formas de prazer. Técnicas mais suaves, jogos de descoberta, o uso do toque sem necessariamente ter um objetivo final. Isso diminui a pressão e abre espaço para o prazer espontâneo. Inclusive, muitos relatam que a vida sexual melhorou depois da terapia justamente por se tornarem mais íntimos, mais parceiros, mais cuidadosos entre si. E se você está assistindo e se perguntando: mas será que ainda dá tempo? A resposta é sim, sempre dá tempo. Desde que os dois estejam dispostos a tentar. E se apenas um de vocês está pronto agora, comece. Muitas vezes, a mudança de postura de um parceiro inspira o outro. O diálogo abre portas que pareciam trancadas. E onde há amor e respeito, há caminho. A terapia também pode ser o espaço para falar de fantasias, medos, inseguranças, coisas que por vergonha ou por medo de julgamento ficaram guardadas por anos. E quando essas coisas saem da sombra, o relacionamento respira mais livre. Há menos tensão, menos cobrança, menos necessidade de fingir. E com isso, o sexo se torna mais verdadeiro. Antes da gente continuar com mais dicas práticas para esse reencontro íntimo na maturidade, eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma ele te tocou ou te ajudou a refletir, deixe aqui seu comentário. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. É muito importante para a gente continuar desbravando juntos esses mitos e verdades sobre sexualidade na terceira idade. Curte, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso e vamos seguir juntos nessa jornada de mais presença, mais verdade, mais conexão.